que não é dela, ela copiou de alguém, ela copiou do Gilberto Freire, por isso que ela disse aqui de quem é a frase, tem que fazer isso. Eu não posso usar a frase de uma pessoa sem dizer o nome dela. Ela explicou que ele é um sociólogo, então é um argumento de autoridade, não é? Eu usar a frase de uma pessoa que tem especialização numa área importante. E ela fez essa citação como o começo do parágrafo, não é? Então eu vou grifar essa parte aqui de a introdução de vermelho, certo? Olha só, a gente tem então a introdução, a tese dela, que foi esse de vermelho, e em seguida ela usou um sinal de pontuação aqui, né? E começa em seguida fazendo o quê? O desenvolvimento do parágrafo. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com questões referentes à família. Viu como ela contextualizou? Por que é importante falar desse assunto? Porque uma pessoa formada na área que envolve a sociedade afirma que ela é que a forma como se trata a criança em um país é importante de ser discutido. Vou marcar aqui de amarelo, tá? Então esse é o desenvolvimento. E o que seria então a conclusão desse parágrafo? Dessa forma, olha só o conectivo de conclusão usado aqui, ó. Dessa forma, vírgula, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil, certo? Essa seria a conclusão do parágrafo. Uma conclusão que, na verdade, também parece que continua fazendo desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo que continua explicando a importância do assunto, já começa a fechar o parágrafo, porque o mais importante da redação é o que vem agora, desenvolvimento e conclusão. Aqui só está dando para o leitor uma noção de como se faz o texto. Então vamos para o segundo parágrafo. É importante pontuar de início que o que tudo isso daqui é? Conectivo. Ó, ela escolheu começar esse parágrafo com conectivo. E ela não usou um só, ela usou um grupo de palavras aqui, é importante pontuar, de início, que esses 3 grupos de palavra aqui é usado unicamente com o propósito de tornar o que ela vai dizer aqui nesse parágrafo interligado com o que foi dito no parágrafo anterior, para dar sequência, para não ficar parecendo que ela recortou o parágrafo de cada texto e colou um debaixo do outro, certo? Isso se chama coesão e é uma das principais qualidades que um texto precisa ter. Você precisa cuidar da coesão do seu texto para que ele seja bem interpretado, para não gerar falsas interpretações, para que ele faça sentido. Então, isso é fundamental, certo? Então, olha, de início ela começa com conectivo. Eu disse lá atrás para vocês que não era obrigatório, não é? Ela quis começar, beleza, ficou bom. E aí ela continua, olha como que está a introdução do parágrafo. É importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. Tudo isso daqui que ela disse é a introdução do parágrafo, certo? Só que tem um nome também, que eu já disse para vocês lá atrás, que é o tópico frasal do parágrafo. Ou seja, a pequena tese desse parágrafo foi dita logo aqui na introdução. Então, na introdução sempre vai estar presente o tópico frasal daquele parágrafo, certo? Então, até aqui vem a introdução. Ponto. Sempre a gente vai ter um ponto, na maioria das vezes, um ponto final marcando o final de cada parte, tá? Então, esse ponto final aqui faz parte ainda da introdução do tópico frasal. E agora começa o desenvolvimento do parágrafo. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores, compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade,
e acabam por desvalorizar a cultura imaterial passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da Unesco, afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas. Então, olha só, tudo isso que foi dito até essa vírgula aqui, isso aqui é o desenvolvimento do parágrafo. E o que seria a conclusão, então? Só essa frasezinha aqui, ó, que ela escreveu para fechar o parágrafo, para não parecer que ela tinha parado no meio do caminho, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. Quando ela diz isso, ela encerra esse assunto. Ela coloca fim nesse parágrafo de argumentação que está tratando de dizer que a criança é consumidor compulsivo, certo? Então, olha só, de vermelho a introdução, de amarelo o desenvolvimento e de verde a conclusão do parágrafo. Vamos para o outro parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que esses dois parágrafos aqui são o desenvolvimento da redação. Ó, é fundamental pontuar ainda que. Isso tudo aqui de novo, ó, conectivo que ela usou para ligar o terceiro parágrafo com o que ela tinha dito no parágrafo anterior. Ela falou aqui de que a criança é um pequeno consumidor, tal, aí ela vem e diz, ó, é fundamental pontuar ainda que, ou seja, agora ela vai tratar de outro ponto, porque o de consumismo infantil ela já encerrou, agora é outro ponto, não é? Então, ó, é fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo que infância que está sendo construída na atualidade. Vocês repararam que tem um erro de português aqui? Vou grifar. Aqui tinha que ser a palavra de, não que. Ó, é fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construído na atualidade. Ela teve um pequeno erro nessa redação e mesmo assim tirou nota 1000. Como que pode isso? O texto dela ficou tão bem escrito que esse erro aqui foi perdoado, certo? Quando um texto é bem escrito, os corretores da redação dão uma segunda chance, tá joia? Então, a gramática é importante? É importante, mas o mais importante é a coesão, a argumentação, é saber dividir os parágrafos, certinho? Então, vamos lá. A gente está procurando aqui o que é o tópico frasal do parágrafo, a introdução. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construído na atualidade. Então, agora ela vai falar dos tipos de infância, como que é a infância. E isso aqui é a introdução ou o tópico frasal, certo? Tem esses dois nomes. Em seguida começa o desenvolvimento. Vamos ver até onde ele vai. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo quanto às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Então, até aqui essa vírgula é o desenvolvimento do parágrafo. E isso aqui, esse finalzinho aqui é a conclusão. E agora vem o último parágrafo. Ela começa com conectivo de conclusão, ó, dessa forma, que é obrigatório, né? Ó, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva
Então, quando ela diz aqui, ó, publicidade infantil, o que ela está fazendo? Ela está reafirmando o tema da redação. Lembra que precisa reafirmar o tema? Então, aqui, ó, tudo isso daqui é a introdução do parágrafo. Ó, publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si como também o Brasil. Tudo isso é introdução. Nessa introdução, o que nós temos? Conectivo, vírgula, e o tópico frasal, que nesse caso aqui é a reafirmação do tema com outras palavras, certo? Aqui começa o desenvolvimento. Ó. É preciso, esse desenvolvimento, o que contém? A proposta de intervenção. Então, o que precisa acontecer? Ela diz, é preciso que o governo, primeiro lugar, governo, atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Já é uma proposta de intervenção, certo? Além disso, é preciso que as crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de concessões fiscais às famílias mais carentes em livrarias e papelarias, distraindo um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Então, olha só, até aqui, ó, a gente tem o desenvolvimento, a proposta de intervenção. E daqui para frente, a conclusão do parágrafo. E olha que interessante, agora vamos olhar as coisas que enriqueceram essa redação. Lembra que o título da redação é Por um Bem Viver? Um título sugestivo porque não é diferente para a gente. De onde que ela tirou a ideia para criar esse título? De Platão. Importante não é viver, mas viver bem, certo? Então, o título dela foi criado baseado no que Platão tinha dito e ela termina exatamente com essa fala do Platão. Toda redação que vocês forem fazer, quando vocês citarem uma pessoa de renome, uma pessoa que é especialista no assunto, isso enriquece a redação. Aqui ela citou Platão, aqui ela citou Gandhi, e ela começou a redação citando Gilberto Freire. Então ela citou 3 pessoas importantes, mostra que ela é uma pessoa que lê bastante, que conhece o que os especialistas dizem, ou seja, mostra que é uma pessoa bem informada. E isso já contribuiu para a nota dela subir, certo? Outra coisa interessante que ela usou, ela usou estatísticas de um órgão de respeito nacional, que é a Unesco, certo? A gente saber estatísticas que se relacionam com aquele assunto que a gente está escrevendo é muito enriquecedor para o texto. Na conclusão, lá na proposta de intervenção, né? Olha, ela diz que o governo, lembra dos gomifes? Primeiro lá, a letra G de governo. Ela usou o governo. O governo faz o quê? Aplica multa em quem? Nas empresas que fizerem mau uso da imagem da criança, certo? Através do quê? O Ministério da Infância e da Juventude é ainda governo, é uma forma diferente de se dizer governo. Depois, olha, estimuladas, as crianças precisam ser estimuladas pelos pais. Pais e escolas significa família e escola. Então, até agora, ela usou aqui 3 agentes para resolver o problema, que é o governo, a família e a escola, não é? Então, ela seguiu direitinho aquilo que a gente discutiu no texto anterior, certo? Então, a gente vai terminar essa aula por aqui e
Daqui uns dias eu posto outra aula para vocês, tá joia? Tchau, fiquem com Deus.